Aqui é o Nilo, da Charme Crochê. Vocês viram a foto aí dos tapetinhos prontos que eu coloquei pra vocês verem no começo do vídeo. E eu vou estar ensinando a fazer ele. Quero adiantar que, assim, eu não sou uma pessoa, assim, que ensina direto. Então, assim, eu tenho algumas dificuldades, principalmente com câmera, né? Mas eu faço o meu melhor. Eu espero que vocês gostem. Esse tapete, ele é feito naqueles tapetinhos de tear, né? Então eu mostro desde o começo como eu faço a barrinha, tudo bonitinho. A única coisa assim que eu não passo exato é as medidas dos espaços que eu dou para o começo do tapete, para quando você coloca aqueles biquinhos, assim, igual como se fosse pano de prato. Eles têm uma largura maior, lógico, porque quando é pano de prato você faz bem menorzinho, porque é linha. Eu uso barbante fio 8. Na verdade, eu uso, seria como se fosse 2 cones desse, assim. Esses cones tem 800 gramas. Mas, quando você for fazer o primeiro tapete, se for da medida bem próxima do meu, deixa eu ver qual é a medida do... Ó, ele tem, não bate certinho as medidas, tá, gente? O rosa, ele ficou um pouquinho maior do que o azul. Então, vamos lá. O azul, ele tinha... na verdade, eles todos têm 44, 45 de largura, tá? O comprimento do tapete menor, ele foi de 70 centímetros do tapete azul e 75 centímetros do tapete rosa. Então, o rosa ficou 5 centímetros maior do que o azul. No tapete menor, comprimento depois que eu fiz a barrinha, tá? Esse comprimento. E a passadeira, ele tem, o azul tinha 1,48 e o rosa tinha 1,57. Então, pra vocês verem que dá uma diferença de uns 5 centímetros de um pro outro, tá? Pode ser que a gente consiga comprar e esteja exatamente igual, mas pode ser que dá uma pequena diferença. Daí, o que eu vou adiantar para vocês? Eu gastei 2 cones, com 2 cones eu consegui fazer o rosa e com 2 cones eu consegui fazer o azul. Porque, na verdade, eu coloquei a mesma quantidade de espaço, de pontos, tanto pro azul quanto pro rosa, e pra mim não deu diferença, não foi puxado, vocês viram na foto que ficou certinho, mas tem a diferencinha. Então, eu fiz um gabarito, vocês vão entender quando começar o vídeo. E aí vocês vão perguntar, mas por que você não passou a medida certa? Porque a medida é uma base, mas assim, você tem que pensar um pouquinho para você conseguir fazer quando tiver um pouquinho maior, quando tiver um pouquinho menor. Então, de espaço, se você quiser anotar antes de começar o vídeo, eu explico no vídeo também, mas tá um pouquinho mais pra frente. O tapete menor, ele tem, ó, o tapete menor de largura, ele vai ser 19 espaços. A passadeira de largura, daqui a aqui, ela vai ter 19 espaços. Então, 19 pontos que a gente vai fazer lá. E o tapete menor, daqui a aqui, ele tem 31 espaços e esse aqui tem 61 espaços. Eu explico tudo isso no vídeo, mas assim, aí o que você vai pegar? Você vai pegar a medida, porque eu falei a medida de um e de outro dá uma diferencinha. Então, você vai pegar a medida. Quando você comprar do tapete, você vai fazer a barrinha, corta a franjinha, faz a barrinha. Depois que você fizer a barrinha, você mede quanto que ele tem e pega essa medida e divide em 61 espaços. Aqui você pega a medida, divide por 31 espaços, e aí você pega a largura, que vai ser igual de um e de outro normalmente, e você divide a largura, os centímetros da largura, por 19 espaços, para você vai saber quanto de espaço, 2 centímetros, 2 centímetros e meio, 2 centímetros e 0,4, quanto que você vai colocar em cada espacinho, aí você consegue fazer o seu gabarito. Lembrando que os tapetes, eu consigo eles aqui e eu consigo até enviar pelo correio. Porém, eu tenho uma dificuldade, que como eu sou a menor cliente desse fornecedor meu,
Eu não compro, tipo, 300 tapetes, eu não compro. Então, quando eu vou nele lá, eu verifico, tipo assim, às vezes ele tem vaquinha, tem do rosa, azul, marrom, e tem muitas cores. Quase todas as cores. Vermelho, preto, verde, azul escuro, azul claro. E aí, às vezes, eu vou lá comprar vaquinha, não tem nenhuma. Aí tem joaninha, tem porquinho, tem um outro tipo de vaquinha com uma cerquinha, tem outras coisas. E aí, às vezes, eu vou lá e, tipo, eu acho a vaquinha, mas eu quero amarela, por exemplo. Ela só tem no verde. Então, eles não... como eles têm muitos clientes, eles pegam os pedidos dos clientes deles e fazem e enviam. Sobra alguns, e porque eles não têm como fazer todas as estampas de todas as cores e deixar lá, porque é dinheiro parado. Então, como eles também são muito regados de serviço, eles sempre fazem os pedidos de acordo com o que vai entrando. Então, às vezes eu consigo, às vezes não. Então, assim, quem quiser ter os tapetinhos para fazer e quer comprar comigo, entre em contato, vou deixar meu zap na descrição. Tenha paciência. Quem gostar dos vídeos, coloca, gostei, achei interessante, eu odiei seu vídeo, mas com educação, porque todo mundo merece, né, educação, gentileza. Então, coloca lá, não seja sem educação, porque é muito feio. E aí, você coloca lá, que eu achei difícil, achei fácil, pra mim ter uma ideia do que vocês estão achando do meu passo a passo, porque é um pouco diferente do que as outras meninas fazem. Porque eu gosto mais do gráfico, e não é um gráfico de revista, é um gráfico rascunho. Eu acho mais fácil seguir do que seguir pelo volta vídeo, conta quantos pontos e volta o vídeo, pra você não se perder. Com o gráfico fica meio difícil de se perder, eu acho mais fácil de lidar, e é assim que eu trabalho. Lembrando que o meu trabalho, meninas, é a venda das minhas peças na minha loja virtual. Então, eu demorei para fazer os vídeos. Para vocês terem uma ideia, hoje, por exemplo, seria o dia que eu ia limpar minha casa. E aí, eu moro em Americana, São Paulo, e aí tá um tal de que não tem água, né? Aí, o que acontece? Eu falei, não tem água, eu tava meio estressada. Eu falei, vou gravar o vídeo, porque daí é uma coisa que eu fico entretida. E aí, não penso nesse problema, e aí vou fazer alguma coisa que eu preciso fazer. E aí eu tenho encomendas, eu tenho tapete para tirar foto, para postar, tem outro aqui, tem mais uns 2 para fazer. Então assim, eu paro um pouco o que eu tô fazendo para gravar o vídeo. Gravo com muito carinho, mas não é uma coisa que eu consiga hoje fazer e falar, eu tô ganhando. Porque o meu canal é muito pequenininho, aliás, eu queria uma força de vocês conhecem umas meninas, estão em grupos de crochê, me indica lá, fala para acessar meu canal, para se inscrever, porque eu acho que quando a gente, né, não que a gente faça assim, eu não faço pelo dinheiro, porque se eu fosse fazer pelo dinheiro, eu poderia fazer uma apostilazinha e vender, não é isso. Porém, vocês vão te concordar comigo, porque a gente trabalha, sei lá, 8 horas, quando a gente faz crochê, vocês sabem que a gente trabalha muito mais, porque tem dia que é meia-noite, 11 horas a gente ainda tá fazendo algum pedido. E aí largar um pedido que a mulher tá lá, quando você vai enviar, tal, não sei o que, pra gravar um vídeo, é difícil. Por mais que a gente goste, o coração da gente fica meio apertadinho. Nossa, eu tô largando de fazer uma coisa que eu deveria estar fazendo pra minha cliente, pra entregar, e tô gravando um vídeo. E o meu canal eu não ganho nenhum centavo, tá? Porque às vezes as pessoas falam, ganha e não quer fazer. Eu não ganho um centavo com o meu canal. Porque é um canal pequeno ainda e não me dá renda nenhuma. Eu faço simplesmente por querer dividir um pouquinho do que eu sei. Também não sei tudo, não faço um vídeo perfeito. Meu vídeo tem algumas diferenças de áudio, porque o meu celular ele parou de gravar em alguns momentos, ele para de gravar o áudio e continuo só gravando imagem, então eu tive que editar isso e gravar um áudio para vocês estarem entendendo. Eu fiz esse tapete da vaquinha enquanto era uma encomenda minha, quer dizer, eu não tenho eles aqui agora, eu já enviei para cliente. Então, assim, eu comecei a fazer ele demora quando a gente vai ficar explicando, porque pegar e fazer é uma coisa, você ficar explicando é outra. Então eu pego e vou explicando, mas aí às vezes toca meu celular, eu vou atender, uma cliente chama na internet, eu vou atender. Então várias vezes eu pausei esse vídeo e teve esses probleminhas de áudio. Eu espero que vocês
Tenha um pouquinho de paciência, eu fiz com muito carinho, eu creio que não vai ter problema. Vai dar uma diferença, vocês vão perceber o áudio diferente, mas não é uma coisa que vai atrapalhar para entender. Então é isso. Boa aula. Espero que vocês gostem. Então, eu peço uma ajuda. Você se inscreve no meu canal. Se você já é inscrito, compartilhe com outros grupos de crochê. E quem tiver vontade de fazer esse tapete, ó, Raquel, eu quero fazer e eu quero o tapete seu. Entre em contato comigo. Eu vou atender com o maior carinho, porém, minha renda, meus gastos são pagos de acordo com o meu trabalho aqui. Então, vamos supor, eu tô atendendo uma cliente do meu crochê, uma pessoa que quer um tapete, está escolhendo cor, está conversando comigo, e às vezes eu posso ver sua mensagem e não conseguir te dar atenção total naquele minuto. Eu vou te dar atenção, mas quando eu acabar de resolver, de fazer correio, de fazer banco e tal, e aí eu vou atender. Então, eu peço um pouquinho de paciência nesse sentido, tá bom? Não posso passar o contato de onde eu compro, tá bom? Porque é uma gentileza que a pessoa faz, porque ela só vende para lojistas, então lojistas que compram 200 peças, 300 peças, e eu vou lá e compro, sei lá, 4, 5. Então, eu não posso passar o contato, mas eu consigo para quem quiser esse tapete. Logo, tem outras cidades que vendem esse tapete, é um tapetinho assim que é meio comum de achar nas outras cidades. Então, se você tem acesso, você vai numa lojinha perto de você e adquire. Quem quer, não tem acesso e quiser uma ajuda minha, eu vou estar repassando esse tapete, porém eu preciso de um pouquinho de paciência. Tá bom? Então, assim, o intuito do vídeo é atender aquelas meninas que pediram muito pra mim sobre o tapetinho. E explicando que eu sei que eu às vezes deixo a desejar e não tá gravando tanto vídeo, mas é pela situação que eu me encontro. Eu ganho dinheiro vendendo minhas peças. Não sou daquelas meninas que tem parcerias e que às vezes tem gente que se dedica ao canal 24 horas do dia, tipo, acordo de manhã, vou gravar vídeo, ponho lá 3 vídeos na semana, os vídeos são super bem editados, são lindos os vídeos, a maneira com que elas fazem, a iluminação, é tudo perfeito. Eu não tenho essa estrutura e não ganho nada do YouTube para fazer, então para mim complica um pouquinho. Então eu queria só um pouquinho de entendimento de vocês nesse sentido, que eu faço com muito carinho, mas infelizmente, eu não posso me dedicar totalmente a isso. Tá bom? Então, assista o vídeo até o final, eu dou umas explicações, assim, que eu acho interessante e deixo o gráfico para vocês no finalzinho, então, assim, para vocês tirar um print da tela e tal. É um gráfico bem rascunho, mas quem assistir o vídeo todinho vai entender, não vai ter dificuldade nenhuma, tá bom? Então, é um pouquinho de paciência que eu peço, né? E colaboração. Quem gostou do vídeo, que achou interessante, que puder compartilhar, eu vou ficar muito feliz, tá bom? E bora lá no vídeo. Meninas, tá balançando um pouquinho, vocês estão com um pouquinho de labirintite, mas vai ser mesmo. É que eu não consigo parar de balançar. Então, esse tapetinho que as meninas pediram pra mim mostrar como é que faz, eu vou mostrar desde o começo. E aí, eu vou deixar o meu contato, quem quiser essa passadeira e esses tapetinhos no tamanho do que eu faço, com os desenhos e tal, e daí entra em contato comigo pra ver. Tá um cadinho bagunçado aqui, porque hoje tá meio tenso. Mas, vamos lá. A forma que eu faço é bem simples. Eu vou fazer, na verdade, um jogo. Então, eu vou ensinar como é que faz o biquinho, ó. 2 tapetes, eles são bem grandes, ó, pra vocês verem. Eles passam até da mesa branca, sabe aquelas mesas de aniversário, aquelas de bar, aquelas mesas normal. Ela é maior, ele é um pouquinho maior. Tem 2 tapetinhos, ó, e o detalhe da baquinha, ó. Eu vou botar foto aí pra vocês verem o jogo completo, mas é muito fofo. E tem um brilhinho, eu não sei se dá pra ver pela câmera. Aqui, ó, tá vendo? Tem uns brilhinhos neles, assim, ó. É bem sutilzinho, mas
Acho que não dá pra ver direito, mas é uns brilhinhos que tem. E daí, como que eu faço? Eu tenho uma maquininha antiga, bem antiga, porque meu dom de costura não é muito, né? A primeira coisa que eu faço é cortar esses nozinhos que vem, ó. Ele vem um nozinho amarrado, eu corto bem aqui, ó. Bem aqui, rente, aqui é o nozinho. Pra mim fazer tipo uma bainha, né? E a tesoura tá ótima, porque eu corto tudo aqui, menos tecido. Então, quando eu preciso... Se não fizer a costura, vai desfiar tudinho. Mas... aí ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Eu vou fazer aqui porque eu não sou muito boa de costura. Aí, que primeira coisa que eu faço, eu arranco tudo aqui. Aí eu passo tipo um zigue-zague aqui pra segurar. E depois dobro assim, ó, e faço a bainha. Certo? Aí vai ficar dobradinho assim. E eu passo a costura aqui. Eu vou fazer e aí depois eu mostro pra vocês como é que ficou, tá bom? Tá daqui a pouco, porque vocês não vão ver eu costurar não. Porque eu embolo a linha da canilha. Eu faço eu meio que luto com a máquina primeiro, aí depois eu costuro. Oi, meninas. Então, vou mostrar como ficou. Eu não sou muito boa de costura, não. Mas fica assim, ó. Certo? Todas as beiradinhas vai ficar assim, ó. A largura daqui eu deixo o tamanho daquele pezinho de máquina. A largura do pezinho de máquina, mais ou menos. Porque mais estreito eu não consegui fazer. Então, fica assim, até porque não é tão grosso, né? Certo? Daí eu arranquei isso aqui tudo, vai pro lixo. E aí eu vou explicar como que eu vou fazer o bico, tá? Só um minuto. Então, meninas, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês como que eu faço, ó. Eu precisei medir o primeiro tapete que eu fiz, que não é esse o primeiro. Eu medi quanto que deu aqui depois de feito o biquinho aqui, né, a bainha. E medi ele assim. E aí eu fiz uma continha do meu gráfico de quantos pontos eu ia precisar pra fazer o meu desenho. Então, nas pontas, esse aqui é a largura de cada... como que eu digo? Do começo do meu gráfico, eu não sei como que chama essa primeira carreirinha que a gente faz aqui, sabe? Igual de pano de prato. Vamos chamar de primeira carreira. Então, a largura da distância dos pontos da primeira carreira, eu fiz assim, ó. Então, Raquel, como que você fez? Medi o tapete, peguei a calculadora e coloquei que aqui eu precisava de, por exemplo, daqui a aqui eu precisava de 31 intervalos, ó. Vai do 1 ao 31. Mas você já fez o tecido? Não, eu fiz primeiro aqui, ó, numa folha. Tipo, cortei, tipo, uma folhinha mais grossa do que sulfite, que era o que eu tinha na hora. E fui medindo, pode ver que tem um monte de marquinha que eu medi com a régua e fui riscando, até dar a quantidade certa. Então, nessa parte aqui, meus risquinhos ficaram um pouquinho mais finos do que esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, a diferença, ó. Vou pôr um em cima, aqui, ó. Esse em cima desse, ó. Tá vendo que aqui, ó, fica um pouquinho a coisa maior? Então, foi isso que eu medi certinho pra que desse. Esse aqui é o tamanho
da passadeira, que eu preciso de 61 intervalos. É 161 isso aqui, tá? 61 intervalos. Aqui no tapete menor, a lateral eu preciso de 31. E na largura, tanto a passadeira quanto o tapetinho é a mesma largura. Então, na largura eu vou precisar só de 19 intervalos. Então, a largura deu aqui, ó. Certinho. Dá uma esticadinha aqui e dá certo. Sendo que o intervalo das pontas é tipo um pouquinho menor do que os intervalos normais, olha lá, ó. Todos os intervalos têm uma medida, sendo que na beirada eu fiz como se fosse metade do intervalo. Porque na viradinha aqui, ó, não pode ser tão largo, senão vai ficar repuxado. Certo? Então vai ser assim. Pra quem quiser fazer, né? É esse o trabalho que dá pra fazer aquele bico. Então, esse tapete, pra vocês terem uma ideia, ó. Vou pôr aqui na ponta. Esse tapete rosa, ele tá maior, tá vendo? Então, nesse aqui eu vou usar a da passadeira. Eu sei que é 31 e sei que o da passadeira tá um pouquinho mais largo. Então, eu vou colocar aqui o da passadeira até 31 pontos. 31 pontos. Aí dou uma seguradinha no meio pra dar certo. E é isso. Aí eu vou, assim que eu vou dividir, pra mim não perder tempo de ficar... Imagina se eu fosse ficar no tapete marcando e fazendo o olho também, eu não consegui porque não dá certo, tá? Já o tapete azul, eu tava medindo, ele já dá a largura, ele tá um pouquinho mais estreito, ó, do que o rosa, ó, pra você ver. Então, por isso a diferença. O meu gabarito vai... Eu vou ter que usar o gabarito da lateral da passadeira pra fazer a lateral do tapetinho, porque ele tem uns pontinhos mais largos. Aí tá vendo, ó, que vai dar 31 pontos, ó. Certo? E aí, como que eu faço? Eu começo aqui, ó. Eu vou começar aqui, vou marcar Depois que eu fiz no papel, essa marcação aqui, ó, aí eu colei uma fita crepe aqui e passei pro tecido, pra ficar mais maleável, mais fácil de mexer. Então, ó, mede aqui mais ou menos. Põe abaixo da onde você vai enfiar a agulha, tipo, eu vou enfiar a agulha por aqui, debaixo da beiradinha aqui da bainha que eu fiz. Então, eu ponho esse gabarito aqui pra baixo. Assim. E aí, eu vou fazer o meu crochê normal. Eu tô usando o fio 8, tá? Eu uso o Barbantes Neves, ele vende também, já tem um vídeo aí falando sobre os Barbantes Neves. Aí ele muda a etiquetinha, tá? O dono tem uma mania de mudar a etiquetinha. Então, às vezes vocês veem o Neves, tá de um jeito, depois tá do outro. É tipo assim, ó. É o mesmo barbante, só mudou a etiqueta. Olha lá, ó. Ai, tá meio tremendo o vídeo por causa da câmera, gente. Não, onde ela tá, ela treme um pouquinho quando eu mexo na mesa. Mas é isso, ó. Tá vendo? É o mesmo barbante, só que mudou a etiquetinha. E daí, a cliente me pediu esse rosa. Ai, vou parar de mexer aqui porque tá tremendo. Ela pediu esse rosa. Então, normalmente eu ponho a etiquetinha aqui dentro, falei pra vocês, né? Eu colo aqui dentro. E aí, a gente vai começar. Depois eu vou fazer o gráfico como é que fala? Vou fazer o gráfico no papel pra ficar mais fácil pra quem quer fazer o biquinho. E também creio eu que o negócio que eu vou fazer vai dar certo, porque eu vou tentar conseguir
essas passadeiras pra estar repassando para as meninas que quiserem fazer. Então, começo aqui. É igual pano de prato, gente. Certo? 1, 2, 3, 4 na beiradinha. E venho aqui. Esse é meio chatinho, mas porque é um barbante, né? Na verdade, não é uma linha. Um biquinho aqui, ó. Aí vou fazer 3 e vou enfiar sempre na reta dos meus riscos, ó. E aí, isso eu vou fazer o tapete inteiro. Eu vou pausar para o vídeo não ficar tão grande e volto mostrando para vocês como que vai ficar. Porque aqui eu não consegui posicionar a câmera tão certo, tão bonitinho, porque eu tô aqui num lugar não tá muito bom tipo câmera. E aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Depois como que vai ficar. Passei o biquinho aqui, ó, então não pode passar da quantidade certa, então aqui serão, nessas laterais, serão 19 intervalos, então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, certo? Sendo que quando eu for fazer a outra lateral, cadê meu gabarito? Quando eu for fazer minha outra lateral aqui, ó, eu começo a contar esse pedacinho aqui, ó. Então, eu vou contar esse aqui também, porque ele tá nessa lateral e nessa. Então, ele conta aqui, e aí quando eu chego aqui, eu coloco aqui como se fosse o primeiro. Aí, vou fazer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto ponto. Lembrando que aqui eu vou dar a distância de um dedo, mais ou menos, ó, pra ficar do mesmo tanto daqui, pra ficar aqui. Não vou colocar tanto na beirinha, pra ficar igual. E aí eu vou colocar o gabarito aqui e vou fazer nesse lado aqui do tapete menor, vão ser 31 espaços, contando com esse sendo o primeiro e o último no outro biquinho, na outra ponta. Então, conta esse também como 1, tá? Aqui. Certinho? Voltamos lá, vamos explicar como que eu fiz aqui. Lembrando que aqui eu usei o gabarito onde tá maiorzinho um pouquinho, tá? Lembra que eu falei que tem dois, eu fiz os gabaritos e medi, tem esse aqui que tá um pouquinho maior. Esse é o da passadeira, ele tá os pontinhos um pouquinho mais largo. Ah, eu não consigo deixar a câmera sem mexer, gente. Então, vamos lá, pra vocês entenderem, aqui seria 31. Então, deu 31 contando aqui como primeiro, ó. 1 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ó, aqui. E aí, vou fazer desse lado aqui a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Sendo que aqui, ó, nesse intervalo são 4 correntinhas e nos demais são 3 correntinhas, tá bom? Aí, vou fazer pro vídeo não ficar muito longo, porque pra adiantar, depois eu volto explicando como que eu faço o bico, tá bom? Eu tenho um gráfico que eu vou explicar por ele, porque pra mim é um pouco mais fácil, e aí vocês fazem o gráfico de vocês aí. Ai, vamos lá, desculpa aí. Ó, então, esse pedaço aqui pra baixo, ele é essa primeira carreira que a gente fez. Então, eu coloquei aqui número 1, primeira carreira. Então, foi assim, foi ponto, 3 correntinha, ponto, 3 correntinha e tal, na quantidade correta que a gente fez lá. E aí, a gente sempre começou aqui, né?
desse buraquinho aqui pra cá, ó, pra dar a volta. Então, aqui foram, sempre nas quinas eu falei 4 pontos, 4 correntinhas, e nos demais 3. Toda a volta vai ser 4. Aí, fez a volta toda, vai chegar aqui e vai parar aqui. Nessas quinas, como que vão ser as quinas? Vão ser assim, ó, em cima deste ponto de base, você vai fazer 3 correntinhas para subir, que equivale a um ponto alto, e mais 3 pontos altos, nesse intervalo aqui da quina. 2 correntinhas, 3 pontos altos no mesmo intervalo e um ponto alto em cima deste ponto. Aí, no próximo intervalo, vai ser uma correntinha, um ponto alto em cima do mesmo ponto de base, 2 pontos altos neste intervalo, um ponto alto em cima de ponto alto, 3 pontos altos no intervalo, ponto alto sobre ponto alto, 2 ponto alto e mais um ponto alto sobre ponto alto. Então, vai ficar assim, ó, aqui 4, 2 correntinhas, 4. Faz um intervalinho com uma correntinha, faz um ponto alto em cima de cada ponto de base, porém, que nesse intervalo com 2, aqui no meio com 3 e depois com 2. E aí, já a sequência vai ser uma correntinha, 3 pontos altos nesse intervalo aqui, 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas, depois uma correntinha, e aí a gente volta a fazer esse pedacinho aqui, ó, que vão ser os intervalos entre digamos, as pirâmides. Então, vai ser correntinha, ponto alto, 2 ponto alto, 3 ponto alto, 2 ponto alto, uma correntinha. Cheguei nessa correntinha, qual que eu repito? Você repetir a pirâmide. Essa seria a correntinha, que é essa aqui, e aí você vai fazer no próximo intervalo, nesse aqui, 3 ponto alto, 2 correntinhas, 3 ponto alto, vai pular a próxima. E na sequência, você vai fazer uma correntinha e um ponto alto no outro de base. E assim sucessivamente. A gente vai fazer isso a volta toda, sendo que nas quinas, em vez da pirâmide ser apenas 3 e 3, ela vai ser 4 e 4. Certo? Aí vamos fazer aqui para vocês verem como que fica. Eu acho mais fácil explicar pelo gráfico, que assim a gente não precisa ficar olhando tudo, ó. Então, vamos lá. Fiz 3 correntinhas, 3 ponto alto, 2 correntinhas. Aí, aqui, 3 ponto alto. E um ponto alto em cima desse ponto. E aí, como que tá o gráfico? Olha lá, fizemos essa quina e fez uma correntinha. E, em sequência, esse aqui, ó, um ponto alto aqui em cima. Um ponto alto aqui em cima, 2 nesse primeiro intervalo. 1, 2. Mais um em cima. Aí, no próximo intervalo, são 3. 1, 2 e 3. E no próximo, 1. No outro, ó, 2, 3 e aqui 2 de novo. Aí a continuação é simples. Vai simplesmente continuar fazendo o último tijolinho, digamos assim, e aí faz uma correntinha. Então, são 3 tijolinhos. Você fez o último, faz uma correntinha e 3 ponto alto, 2 correntinhas, 3 ponto alto. Então, fez uma correntinha, pula um espaço, no próximo faz 3 ponto alto, 1, 2, 3, 2 correntinhas, mais 3 ponto alto. Terceiro ponto alto. Uma correntinha. E aí você vai repetir aqueles 3 tijolinhos, que é no primeiro com 2 ponto alto no intervalo, depois outro com 3, depois outro com 2. Isso pulando um espaço, né? Aí pulou um espaço,
fez o primeiro tijolinho com 2 pontos altos dentro, aí o segundo com 3 pontos altos dentro, sempre com ponto alto sobre o ponto de base, e aí nesse terceiro mais dois pontos altos. E aí continua a sequência. Você vai fazer mais, ó, você fez esses 3 tijolinhos, 1, 2, 3, vai ter uma correntinha e a pirâmide. Então, você terminou o terceiro tijolinho, você vai fazer o quê? Uma correntinha e uma pirâmide, que vai ser, sendo que aqui, né, 4 ponto alto, tem os 3 tijolinhos, uma correntinha, sempre pulando o intervalo de base, e aí a pirâmide com 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. E você vai sempre repetir. Meninas, vamos lá então, ó. Eu fiz aqui a segunda carreira, né? Que a primeira eu considero que seja essa aqui, tá? O pezinho do tapete aqui. E aí a segunda é essa aqui, ó. Então, por que tem que... Eu vou até marcar aqui pra vocês. O cachorro brincando com a bolinha dele. Ó, o tapete menor, ele vai ser... Deixa eu ver aqui que eu não lembro de cabeça. Ó, o tapete menor, a largura dele vai ser 19 espaços. Vamos pôr espaço. Aqui na lateral dele vão ser 31 espaços. Anota aí para depois vocês lembrar para fazer. O tapete maior, ele vai ser 19, porque aqui a largura é a mesma, então vai ser 19 espaços nessa largura. E aqui no comprimento dele vai ser 61 espaço, certo? Então vocês anotam isso aí para vocês que for pegar esse tapete, a não ser que você vai pegar um outro tapete para fazer, daí você tem que calcular quantas pirâmides você vai conseguir colocar nele para você conseguir fazer, certo? Então vamos lá. Eu anoto, ó, parece que as pessoas têm mania de achar que tudo é muito fácil, mas não é, ó. Eu meço e vou fazendo conta pra saber quantos de pirâmide vai dar, quanto certinho, olha lá, ó, é tudo pensado, não é nada tipo assim, sentei aqui e fiz em 2 segundos. A gente pensa pra fazer, então tô passando pra vocês, mas aí algumas pessoas vão achar assim, eu não consegui fazer porque é difícil. Não é que é difícil, a gente tem que parar pra fazer. Então, todo mundo que quer aprender aí, ó, não pensa assim, eu vou sentar em 2 minutos eu vou fazer. Não é assim. Às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade. Então, vamos lá, ó. Eu fiz essa primeira carreira aqui, que é um pezinho, e aí eu fiz a segunda carreira. Que, na verdade, são 4 pontos, 2 correntinhas, 4 pontos... Uma correntinha de intervalo, pula um e aí faz esses 3 tijolinhos, que é um ponto em cima de ponto, 2 pontos altos no meio, um ponto alto em cima de ponto, 3 pontos altos aqui, ponto em cima de ponto, 2 pontos alto no intervalo e mais um ponto em cima de outro ponto. Aí vai ficar assim, ó, um intervalo com uma correntinha. Aí eu falo que é 3 tijolinhos porque é 1, 2, 3. Sendo que vai ser um ponto em cima de cada ponto aqui. E aqui 2 pontos altos, 2 pontos altos na outra beirada. E no meio 3. Aí uma correntinha, pula. E que eu falo que é pirâmide, né? Leque, tem gente que fala leque, pirâmide, sei lá. Aí vai ser 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Certo? E aí você vai dar a volta inteira, ó. E vou parar no mesmo lugar onde eu sempre comecei, ó. Que é onde a gente finaliza. Aí tá vendo que ele não... Esse fio que eu tô usando é um fio 8 e ele
Pro meu tamanho de ponto, ele não fica embabadado. Mas, tá vendo que ele fica, às vezes, isso aqui é porque eu apertei um pouquinho o ponto, ó, tinha que ser um pouquinho mais alto. Mas depois ele vai assentando. Então, ó, ele não fica embabadado, certo? E a quininha, se você fizer com 3, ele fica muito repuxado. Então, por isso que eu coloco 4, pra ele ficar uma quininha bonitinha e não ficar repuxado. E aí, como que a gente continua? Lembra que a gente tá parado, certo? Que eu terminei aqui os 3 bloquinhos, uma correntinha de intervalo e chego na pirâmide, aqui, fecho, certo? Aí, a gente fechou aqui. O que vai acontecer aqui? Eu vou fazer um ponto em cima de cada ponto de base. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 e 4. Ah, outro detalhe, alguém deve estar perguntando por que só tem palitinho dela e o ponto alto é assim, né? E por que tem só palitinho? Porque imagina, eu vou ficar riscando esse monte de ponto, vai ficar um monte de emaranhado. Então, eu não ponho os tracinhos, tá? Mas eu sei que é ponto alto. Então, isso aqui não é gráfico de revista, né? Se as revistas colocassem assim, ninguém ia entender. Mas como tá tendo um vídeo, vocês vão entender que cada palitinho é um ponto alto. Então, vou subir 3 correntinhas em cima dessas 3 aqui de base, pra fazer um ponto. E aí, vai ser 1, 2, 3, 4, um em cima de cada um de base, e 3 de novo, aí 3 no intervalo, né? Nesse intervalo aqui de 2 correntinhas. Aqui nesse intervalo vai ser 3 ponto alto, 2 correntinhas, 3 ponto alto. E aí, continua com 4 ponto alto, uma correntinha de intervalo, e aí a gente começa a pirâmide. O que vai acontecer aqui pra fazer essa pirâmide? A gente vai sempre pular um ponto, ó. Tá vendo essa bolinha preta? Vai ser o ponto que a gente vai estar pulando de base. Então, quando eu vou chegar aqui, eu vou fazer 4, 3, 2 correntinhas, 3, os 4 em cima dos 4, uma correntinha. Vou pular esse de base e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pulo o outro de base. Ai, desculpa. E aí, faço mais uma correntinha. E aqui, ó, pra pirâmide, eu não vou fazer em cima desses 3, ó. Vou pôr bolinha, porque a gente vai pular eles. A gente pula eles e faz 3 ponto alto no intervalo, 2 correntinhas. Aqui, eu economizo tudo. Isso aqui é economia pra escrever. Ai, por isso que às vezes é difícil pegar meus gráficos, porque só eu entendo. 3 ponto alto, 2 correntinhas, 3 ponto alto, intervalo de novo. Uma correntinha. E o que vai ser aqui? Em cima dos 3 tijolinhos, sempre igual aqui, ó. Pula. Tudo que for em cima do tijolinho, você vai repetir igual esse primeiro. E as pirâmides, tudo que for pirâmide é igual esse aqui. A diferença das pirâmides é que na quina vai ser diferente, ó. Porque da quina eu ponho ponto alto em cima de ponto alto. E aqui eu vou pular esses 3, tá bom? Então, vamos pra prática, pra vocês entenderem esse rabisco aqui. Então, vamos lá. No começo, 4 ponto alto. Então, eu vou subir 3 correntinhas, pra dar a entender que aqui é um ponto alto. Então, 1, aqui o segundo. Segundo. Ó, terceiro. E o quarto. Então, vão ser ponto alto em cima de ponto alto, vão ser 4, 3 aqui dentro. 1, 2, 3. 2 correntinhas. E 3 de novo no intervalo. 1, 2, 3. E repito de novo um ponto em cima de cada ponto. 1, 2. Então, daí repete, aí meu áudio às vezes para, então vou falando para vocês entenderem. Então, vai repetir os
um ponto sobre cada ponto de base, porque na quina sempre vai ser um ponto em cima de cada ponto de base, então vai ser os 4 mais os 3 de intervalo, 2 correntinhas e 3 de intervalo. E aí a gente começa com uma correntinha para fazer o tijolinho. Pula o primeiro ponto e aí a gente vai na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aí a gente pula também o último ponto. Pula o primeiro e pula o último ponto também. Tá? Sempre nesses tijolinhos vai ser sempre pulado o primeiro e o último. E daí a gente vai continuar, ó. Pulou o último, vai continuar com um ponto, uma correntinha, vai pular esses 3 de base e vai fazer aí nesse intervalo 3 ponto alto, 2 correntinhas e 3 ponto alto no intervalo. Pula, faz uma correntinha e pula os 3 de base e aí vai para cima como se fosse um tijolinho de novo, que é pular o primeiro e o último ponto. Então, pula-se o primeiro e faz os 9 pontos e vai pular o último também. E aí isso vai ser uma sequência, conforme está no gráfico, para continuar. Então aí vai dar mais 9 pontos e vai pular o último de base. Uma correntinha. E aí no intervalo continua a mesma coisa. 3 ponto alto, 2 correntinhas, 3 ponto alto. Para repetir a sequência. Aí vai só repetir a sequência. Diferente só na quina, que vai ser ponto alto sobre ponto alto. Então vamos lá, terminei a terceira carreira, certo? Primeira, segunda, terceira. Fechei aqui, ó. Lembrando que essa quina, a terceira carreira, a gente faz ponto alto em cima de ponto alto e 3 no intervalo. 3 ponto alto, 2 correntinhas, 3 ponto alto e 4 ponto alto em cima dos 4 de base. E nesse aqui a gente não faz em cima. Então vai ficar assim, ó. Na quina vai ter ponto em cima do de baixo, porém quando chegar no meio não vai ter só no intervalo aqui, ó. Aqui não tem ponto, tá? E aí você segue assim e vai ficar desta forma. Não tem segredo, né? E aí a gente vai para 1, 2, 3 na quarta carreira. Qual que é a quarta carreira? Essa aqui. Então a gente já fez essa, fez essa. Vamos fazer esta. Vai seguir a 4, 5 e sexta carreira, vai ser a mesma coisa. A gente só vai mudar aqui na última. Então você vai fazer 3 carreiras praticamente iguais, que é na quina, toda quina, você vai fazer ponto alto em cima de ponto alto. Então, se aqui foi 4, a gente fez 4 mais 3. Só que na quarta não vai ser 4 mais 3, vai ser 2, 4, 5, 6, 7. Vai ser 7 mais 3. Então, 7, 8, 9, 10. Na próxima vai ser 10 mais 3. E na outra vai ser 13 mais 3. Entendeu? Sempre fazendo ponto alto em cima de ponto alto. E no intervalo de 2 pontos, a gente vai fazer 3 ponto alto, 2 correntinhas, 3 ponto alto. Isso vai ser para quarta, para quinta e para sexta iguais, certo? O intervalo vai ser sempre uma correntinha, tá? Na carreira, na quarta, na quinta, na sexta. E aí, vamos fazer aqui, ó. Essa aqui é a quarta carreira. Chegou na correntinha, a gente vai sempre pular um, ó.
nessa aqui vai pular uma, na de cima vai pular uma, nessa aqui vai pular um, e aqui também vai pular. Onde tem essas bolinhas, é porque a gente vai pular. Então, a gente vai vir ponto alto sobre ponto alto, aí no intervalo, 3 ponto alto, 2 correntinhas, 3 ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha, que é igual a de baixo, e pula igualzinho, pula a mesma coisa, só que aqui era 9, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Não vai ser 9, vai ser 7. E aqui vai diminuir mais 2, aqui vai diminuir mais 2, porque é um de cada lado. Aí aqui, a gente não pôs ponto alto sobre ponto alto, lembra que a gente só fez no intervalo? Aí nessa carreira aqui, que é a quarta, a gente vai fazer 3 ponto alto em cima dos 3 de base, e no intervalo 3 ponto alto, 2 correntinhas, 3 ponto alto e 3 ponto alto em cima dos 3 de correntinha. E aí coisa, correntinha, pula um, faz 7 ponto alto, pula um e o pirâmide de novo. Na quina sempre assim. Então vamos lá ver como que é isso? Então vai ficar assim, ó. Então, vamos lá. Então, estamos na quarta. Ponto alto sobre ponto alto. Então, eu subo 3, que é como se fosse o primeiro ponto alto aqui. E faço um ponto alto, ó. Fiz 3 em cima desse. E vou fazer um em cima de cada um aqui. Aí, 3 no intervalo, 2 correntinha, mais 3 ponto alto. E aí, ponto alto sobre ponto alto. Correntinha lá. A gente fez ponto alto sobre ponto alto, 3 ponto alto, 2 correntinhas, 3 ponto alto sobre ponto alto. E aí chega aqui, o que faz? Uma correntinha e pula um de base. Uma correntinha, pulo esse de base. Vou fazer um. E aí continua. Fez esse, pulando um de base. Você vai continuar ponto alto sobre ponto alto até chegar no penúltimo, porque o último também vai pular. E aí, esse próximo não faz uma correntinha apenas. E aí, nesses 3 pontos aí, a gente vai fazer 3 pontos altos em cima de cada ponto de base. Ó, faz os 3. E continua com 3 pontos altos no intervalo, seguido com 2 correntinhas, 3 pontos altos no intervalo e desce com 3 pontos altos, sendo um ponto em cada ponto de base. E o terceiro. Uma correntinha. E aí a gente vai perceber que a gente vai repetir a mesma coisa. Em cima daqueles tijolinhos, a gente pula o primeiro e faz ponto alto sobre cada ponto de base. E pula o último. Uma correntinha e repete a mesma coisa. Que foi feito ali, a gente repete aqui. E vai fazer a sequência até o final. Na quina, sempre ponto alto sobre ponto alto. E mais os 3 no intervalo. E continua, sempre igual.
Então, voltamos, terminei aqui. Ai, gente, tem um barulho de caminhão, não sei se tá dando pra ouvir aí. Mas é que eu moro bem perto da Anhanguera e às vezes vem caminhão pro bairro, de gente que mora aqui perto. Então fica o caminhão estacionado e fazendo uma barulheira. Então, vamos lá. Ó, já terminamos aqui, ó. Estamos na quarta carreira, certo? Ó, 1, 2, 3, quarta. Finalizei a quarta. Aí a gente vai começar na... E ficou assim, ó. Não fica embabadado, ele fica certinho. Isso pra fio 8, tá? Às vezes vocês vão querer fazer... Falar, ah, mas por que não fez no fio 6? E... Ai, ó o barulho do caminhão, não tem como. Se eu parar de gravar, eu não faço encomenda, não grava, não vai ir que não vai nada. E as meninas pediram bastante esse tapete, então é complicado fazer um pouco de passo a passo, porque eu não tenho muito dom da câmera, de posicionar e ficar balançando, sabe? Mas vamos lá, dá pra entender, é importante entender, né? Então, fiz a quarta carreira, vamos fazer a quinta. Quinta e a sexta a gente vai repetir igual a quarta. A única coisa que vai diferenciar é que vai aumentar os pontos. Então eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto de base todinho. Quando chegar no fim eu vou fazer nesse intervalo de 2 correntinhas 3 ponto alto, 2 correntinhas, 3 ponto alto sobre ponto alto. E aí eu vou pular esse ponto de base e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, certo? Ó, o que a gente tem aqui, ó, a gente vai pular esse, então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, certo? 5 pontos, pula um de base, e aí eu vou pular um aqui, ó, certo? Vou pular esse, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o 6 que eu tenho aqui embaixo. Deixa eu ver. Não, não pulo nada, não. Falando besteira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, não pulo nada. Esquece que eu falei que pula, não pula. Faz aqui mesmo. É porque meu desenho é maravilhoso, né, gente? É naquela pressa. Então, não pula. Vou fazer ponto alto. É ao vivo. Brincadeira, não é ao vivo. É gravado, mas é isso aí mesmo. Não pula que não. Eu vou pular esse daqui, ó. Daqui dos 3 tijolinhos, eu vou pular 1 e 1. Quando eu chegar na pirâmide, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é o 6 que eu tenho aqui embaixo. Então, eu vou fazer 1 em cima de cada deles. 3 ponto alto. No intervalo, 2 correntinhas, 3 ponto alto. E mais 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não pula... Aqui não pula nada, viu? Continua igual, ponto alto sobre ponto alto. E daí 2 correntinhas, faz aqui uma correntinha. E aqui, continua a mesma coisa que aqui. Então, vamos lá pra prática. O que vai ser aqui? Mesma coisa da carreira anterior. A única diferença é que vai ter pontos a mais, porque o tapete vai aumentando, ó. 1, 3, como se fosse 3 correntinhas pra ficar em cima desse. Aí, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Quinta carreira a gente tá fazendo, viu? Ó, 3 no intervalo, 2 correntinhas, 3 de novo no intervalo. E continua ponto alto sobre ponto alto.
correntinha de intervalo, ó, fizemos essa parte, correntinha de intervalo, ó, parte, aí vou fazer a correntinha de intervalo, vamos pular um ponto, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, pular um ponto, vamos fazer 1, 2, 3, 4 e 5. Pula esse aqui também, faça uma correntinha. E aí aqui, ó, pulei esse aqui, que é esse. E aí eu vou continuar ponto alto sobre ponto alto, né? O intervalo vai ser uma correntinha e aí no primeiro ponto vai ser um ponto alto sobre cada ponto de base. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 6. 3 pontos altos no intervalo. Duas correntinhas mais 3 pontos altos. E desce com ponto alto sobre ponto alto. E aí eu só sigo a sequência. Com uma correntinha, pula o primeiro ponto, faz ponto alto sobre ponto alto e pula o último ponto. A mesma sequência. Vamos lá. Vamos ver qual carreira a gente terminou. Tá ficando bonito, hein? E ficando grande o tapete, hein? Eu gosto desse tapete porque o tamanho dele é excelente. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Terminando a quinta, a gente vai fazer a sexta. Sexta carreira, ponto alto sobre ponto alto de base, 3, aí no intervalo, 3 ponto alto, 2 correntinhas, 3 ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto de base, uma correntinha, e aqui a gente vai fazer apenas 3 ponto alto, pulando o primeiro e pulando o último. Aí aqui, você vai falar, que confusão de palita é essa, Raquel, que não dá pra entender. Mas nada mais é do que ponto alto sobre ponto alto e 3 ponto alto no intervalo com 2 correntinhas, 3 ponto alto e repete ponto alto sobre ponto alto. Não pula nenhum de base aqui e nem aqui. Mais uma correntinha e volta para fazer a mesma coisa que foi feito aqui, que é pula um e pula um no final e faz 3 pontos. Certo? Então vamos lá ver como é isso. É praticamente a mesma coisa que a gente fez na última, a única diferença é que aumenta a quantidade de pontos. Então vai ser 1, 2, 3. 3 pontos, vai ser um em cada, em cima de cada um aqui. Essa é a sexta carreira. Ponto alto sobre ponto alto. Quem gostou, gente, compartilha aí com as colegas, nos grupos de crochê, curte o canal, comenta aí se gostou, se foi fácil dessa maneira, se foi mais difícil com esse gráfico. E esse gráfico aqui, depois você pode fazer o seu, assim, você já tem a ideia de como que faz, você consegue fazer o seu. Que aí, se você teve que mudar alguma coisa pra você, por causa do tamanho do seu ponto, você vai anotar ali também. Então, ó, fiz no intervalo 3 ponto alto, 2 correntinhas, 3 ponto alto. E volto fazendo ponto alto sobre ponto alto.
Aí chegamos aqui. O que que vai fazer aqui? Fiz os pontos altos sobre ponto alto, vai ser uma correntinha também, vou pular um. Vou fazer 3 e pular um de novo, ó. Uma correntinha, vou pular um, vou fazer 3 aqui. 1, 2 e 3. E daí vou pular uma correntinha e aqui vai ser ponto alto sobre ponto alto. Ó, quando tem emenda no meu barbante, eu faço assim, ó. Vou ensinar aí como que eu emendo. Alguém pode falar, ah, mas a sua emenda é muito isso, muito aquilo. Mas, deixa eu achar um alicate aqui. Mas, se você confiar nesses, você viu que eu arrebentei fácil. Não confia nas emendas que o barbante às vezes tem. E não dá pra falar, ah, eu comprei, é porque você não compra da Círculo, porque é a qualidade do barbante. Tem nada a ver, porque é impossível ter um barbante contínuo, porque não existe. Uma hora vai ter uma emenda. Se não é no teu cone, é no outro, no próximo. Então, o que que eu faço? Eu amarro aqui. E aí venho no outro lado e amarro também. E aí eu puxo um tal nó. Tá vendo? O nó junta. Eu aperto esse nó. E corto aqui, ó. Bem rente. É assim que eu faço que eu emendo os meus barbantes, tá? Assim não desmancha. Porque não é só um tapete bonito, é um tapete que dure, né? Porque se a emenda soltar, já vai bal, né? Já era. Daí é só continuar. A sequência é a mesma da anterior. É ponto alto sobre ponto alto. Às vezes não grava porque eu tava tentando gravar o gráfico junto com eu fazendo o tapete, aí ficava complicado. Às vezes eu dava uma esquecida e acabava que não parecia o tapete. Mas dá pra entender, né? Tá? Aí, ó, no intervalo vai ser os 3 pontos altos. Dividido por 2 correntinhas e 3 pontos altos. E desce com ponto alto sobre ponto alto. Segredo nenhum. Vai só seguir a sequência de ponto alto sobre ponto alto. No intervalo, uma correntinha. Não deixa de comenta pra mim, tá? Quem fez quem assistiu o vídeo, quem achou fácil, achou difícil. Comenta pra mim saber o que vocês acharam. Daí vai ficar desse jeito. E daí eu vou fazer a sequência, uma correntinha de intervalo. Como tá ali, vou fazer os 3 pontos altos e vou seguir a mesma coisa. Pula o primeiro ponto, faz 3 pontos altos, pula o último, faz intervalo de uma correntinha e ponto alto sobre ponto alto. Segredo nenhum, só seguir. Voltei. Então vamos lá. Ó, terminei a carreira, a 6ª carreira, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6ª carreira terminada. A gente vai ver a 7ª. Como que é a 7ª e última carreira? Eu vou começar no primeiro ponto. Isso porque a gente tá aqui nessa quininha aqui, certo? Assim, ó. Então, eu vou fazer um ponto alto, que na verdade, por ser começo, vai ser 3 correntinhas. Mas nas outras demais quinas que vocês vão fazer, vai ser um ponto alto.
E aí eu vou fazer um picô. Vou pular, tá vendo que tem uma bolinha? Bolinha que eu pulo um ponto de base. No próximo eu faço um ponto alto, um picô, pulo um ponto de base, faço outro. E assim com sequência. E aí eu vou fazer o último ponto alto no penúltimo ponto de base aqui, ó. Nesse aqui. E aí, vai sobrar eu vou pular ele, vou pegar no intervalo das duas correntinhas, vou fazer um ponto alto, um picô e um ponto alto. Vou pular o primeiro do outro lado, né? Esse aqui eu não pulei. Eu vou pra ficar igual esse aqui, ó. Então, vou pular, vou fazer um ponto alto, picô, pulo, ponto alto, picô, pulo, e aí vai dar certinho pra chegar no último e ter ponto alto. E daí, eu não faço correntinha, eu faço um ponto alto no meio aqui, porque não vai ter 3 de base, eu faço um ponto alto no meio, porque eu vou pular o primeiro, vou pular o segundo, o último, como nós fizemos todas as carreiras. E aí eu continuo na outra pirâmide, não pulo nenhum, que aí vai ser aqui, ó. Aqui eu vou fazer apenas um ponto alto, sem correntinha nenhuma eu vou começar aqui, vou fazer um ponto alto, vou pular o próximo ponto alto. Aí, ó, ponto alto, pulo um, ponto alto, pulo um, ponto alto, pulo um, e sempre intercalando com o picô. Chegar aqui, ó, nesse miolinho aqui, ó, vai ser, vou pular esse último, certo? Vou pegar aqui dentro, vou fazer um ponto alto, um picô, um ponto alto. Vou pular esse aqui desse lado também e vou fazer um ponto alto, picô, ponto alto até acabar. Então, vamos ver como que vai ficar. Ó, 1, 2, 3, porque aqui como se fosse um ponto alto nesse aqui, ó, certo? Nas demais quinas você vai conseguir fazer o ponto alto aqui, mas como é começo é 3 correntinhas. E aí eu faço 3 mais 3 correntinhas pra fazer o picô. Na terceira aqui eu venho e puxo, ó, com o picô. Vou pular esse de base, vou pegar aqui um ponto alto. Aí faço 1, 2, 3 correntinhas. Nessa última correntinha aqui eu fecho e pulo um e faço no próximo. Aí vai ficando assim, ó, tá? Vou fazer mais 3, pego na última correntinha, fecho, pulo um e faço aqui o ponto alto. 1, 2, 3, na última eu fecho, pulo um, faço aqui, ponto alto. 1, 2, 3, na última eu fecho, pulo esse e faço mais um ponto alto. Ó, o picôzinho fica no meio dos 2 pontos, ó. 1, 2, 3, fecho, picô, pulo um, faço aqui. 1, 2, 3, fecho, picô e faço aqui. Aí, tá vendo, ó? Deu igual o meu... igualzinho. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tô aqui, ó. Eu tô nesse ponto aqui, ó. Aí, sobra um pontinho pra mim pular, certo? Ó, sobrou um pontinho pra eu pular. Eu faço mais um picô. Tudo separado por picô. E aí, aqui dentro, ó, eu pulo um, aqui dentro eu faço um ponto alto, um picô e um ponto alto. Ó, dentro. Um ponto alto. Mais um picô. E um ponto alto ainda nesse intervalo. Faço mais um picô, que todos é separados por picô. Mais um picô. E aí, aqui eu começo sem pular. Mas como aqui eu estou no meio e eu pulei desse lado, eu vou pular desse lado também. Então, vou pular esse
E vou pegar aqui, ó, pra eu terminar aqui certinho. Então, eu vou fazer, ó, um picô. Pulo um e pego no próximo. Um picô. E pego no próximo. Pulo um, né? E pego no outro. Ó, pulo esse e pego aqui. E aí dá certinho, ó. Eu termino com um ponto alto. Ó lá, pulo esse, pego aqui, ó. Viu? Dá certinho. Então, todas as quinas vai ficar assim, ó. Nós vamos contar quantos picô ficou? Pra vocês saberem, no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 picô. Viu? Certinho com o gráfico. E aí, aqui eu não tenho correntinha, tá vendo, ó? Nos outros tem, aqui na última não. Então, eu não faço correntinha, eu só faço ponto alto. Pulo o primeiro aqui e pulo o último. Ó, não faço correntinha. Pulo esse primeiro e pulo o último. Eu faço aqui, ó, um ponto alto aqui. Aí, não tem correntinha de intervalo de novo. E aí, eu pego nesse aqui, ó. Faço um ponto alto e vou seguir da mesma forma que fez aqui, vai seguir aqui. Mesma coisa. Um ponto alto no primeiro. 1, 2, 3. Um picô. Aí, vai ter um ponto alto. Picô, ponto alto, sempre separando por um, pulando um ponto de base e um picô entre os pontos altos, ó. Pula, ponto alto. E aí continua a sequência normal, sempre ponto alto, picô, pulando o de base. E vai continuar, igual fez na quina, vai ser a mesma coisa. Picô. Daí, ó, vai ficar, vai sobrar o último ponto, ó, pra pular, ó, fez, e sobrou esse pra pular. Vai fazer mais um picô, pula o último, né, faz dentro um ponto alto, um picô, outro ponto alto dentro de novo do intervalo, um picô, e aí, como é perto do intervalo, você vai pular o primeiro ponto, para ficar igual ao outro lado. Você pulou um desse lado, vai pular o outro do outro lado. E aí, continua a mesma sequência. Você vai fazer ponto alto, picô, ó lá, pulando sempre o primeiro, para dar certo no final, ter ponto alto igual, ó. Ponto alto. Não tem segredo. Um gráfico ajuda bastante, porque daí se você tem alguma dúvida para começar a carreira, você olha o gráfico e aí você não precisa acompanhar o vídeo enquanto você faz o tempo todo. Você só assiste o vídeo para entender o gráfico e você entender como que se faz o tapete, e depois na sequência você só segue. Você não fica preso a ter que ficar voltando o vídeo para ver e fica se perdendo, né? Eu acho um pouco mais fácil quando você faz gráfico. Mesmo que ele pareça um pouco zoado, né? Olha lá, o finalzinho, ó, dá certinho, ó. Ele termina com um ponto alto no final, ó.
certinho. E aí você continua a sequência, não tem correntinha para intervalo. Em quantidade de picô no gráfico com o tapete não bate, porque o gráfico, vamos combinar que tá o finalzinho ali bem zoadinho, né? Mas dá para entender. A quantidade. Vamos aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, então fica 6 para cada lado e 1 no meio. Esse do meio. E fica 6 para cada lado, para dar 12. E aí dá certinho, não tem segredo nenhum. Eu tô explicando no vídeo, mas aí ficou sem som, por isso que eu tô narrando para vocês entenderem. E aí porque eu perdi o som do vídeo, então acontece, né? Coisas básicas. Mas creio que tá dando para entender tudinho. E aí você continua sem correntinha de intervalo, pula o primeiro, faz um ponto alto, sem correntinha. E aí pula o último, ponto alto e picou. E aí continua a sequência sem nenhuma diferença. Vai ser igualzinho. Igual você fez na quina, vai ser da quina. Igual você fez do outro lado, vai ser um com 13 e um com 17 picou. Vai dar igualzinho. Ó, meninas. Então, eu terminei aqui, ó. Ó. Fiz aqui. Olha, não fiz o picô. Ah, lógico que não era picô. Ó, terminei os picô, aí fiz o ponto alto no meio, pulando esse, e sem correntinha, sem nada, fechei aqui, ó. Certo? Fechei aqui. Depois eu arremato essa linha. E ficou desta forma. Ó, quer ver quanto que ficou de largura? Pra vocês verem. Ó, de largura ficou... Vamos ver de um bico ao outro. Uns 73 por aí. É bem grande. E assim, vamos ver quanto que deu, mais ou menos. 1,5 m, o menor, isso, o menor tapete. Então, o que vocês acharam? Tô até carregando o celular aqui de tanto que eu gravei. Ó. A beiradinha dele ficou super... Lógico que a gente ajeita, porque daí os picô precisa ajeitar pra ele ficar certo, ó. Ficou bom, né? Esse é o tapete, então. Depois eu vou tirar foto e eu mostro melhor pra vocês. Vou filmar aqui o gráfico, que às vezes vocês querem dar um print pra ir seguindo o gráfico. Então, ó, quem quiser parar o vídeo aí pra dar um pause no vídeo pra seguir, eu acho mais fácil seguir pelo gráfico, apesar do meu gráfico não ser aquela excelência, né?
Mas acho mais fácil seguir pelo gráfico do que ficar vendo o vídeo todo e volta e vê e volta, né? Quem quiser dar um pause aí pra ver o gráfico. E aí, meninas, comenta pra mim o que vocês acharam.